Olá, eu sou Marcos Valério XR. Hoje é o dia 13 de junho de 2020 e talvez para desintoxicar um pouco dos horrores que esse país está vivendo, hoje eu acordei com a vontade de tocar num assunto bem diferenciado. Acordei assim, 4 horas da tarde, né, que eu tive plantão noturno ontem. E vou ver se eu consigo recapitular todo o processo mental que eu tive aqui ainda agora a respeito de questões de fatos e opiniões e vieses científicos, abordando inclusive geocentrismo, heliocentrismo, terraplanismo. É que tem sido muito popular as pessoas falarem das suas opiniões, né? Que esta é a minha opinião sobre algo. E algumas pessoas dizem, mas a sua opinião não quer dizer nada, a sua opinião é só a sua opinião. Bom, opiniões têm seus valores. O problema é que o valor dela vai depender de quem você é sobre determinado assunto, da sua credencial sobre um assunto. É por isso que nós damos mais valor à opinião de alguém que tem algum estudo sobre alguma coisa do que de um leigo. Por isso que nós ouvimos mais a opinião de um médico sobre determinado assunto de saúde do que de um leigo, de um engenheiro para uma questão de edificação, do que de um leigo. Então assim as opiniões vão ter o seu valor de acordo com as credenciais da pessoa. E além das opiniões, é importante destacar o papel dos consensos. O que é um consenso? Quando várias pessoas têm a mesma opinião sobre determinado assunto. E isso vai ter um peso também significativo, dependendo de quem são essas pessoas. É por isso que um consenso científico costuma ter um peso maior do que um consenso entre leigos sobre um assunto que não conseguem compreender um fato simples. Ou seja, as opiniões também vão ser valoradas de acordo com o fato de estarem consensuadas por grupos de especialistas. Mas em relação às opiniões e aos consensos, um consenso é um coletivo de opiniões, né, que também tem seu valor variável de acordo com a credencial desse grupo. Além de tudo isso, nós temos os fatos. Eu não vou entrar aqui na seara epistemológica da valoração de fatos que podem ser colocados em dúvida com argumentos muito mais avançados do tipo de a gente estar dentro de uma Matrix, de um mundo de ilusão. Vamos tentar coisas que, por sinal, é um assunto que eu adoro, mas fugiria ao escopo aqui. Vamos tentar então pensar sobre a distinção entre os fatos simples e os complexos. Opiniões que desafiam fatos muito claros e muito evidentes dificilmente são levadas a sério. Por exemplo, agora estou no fim de tarde, mas imagina que eu estivesse andando num local do Nordeste, por exemplo, com um céu azulão, sol bem na minha cabeça. Que valor teria a opinião de que está de noite? Nada, esse cara tá doido. E veja só, ainda tem um terceiro fator. Poderia até ser um grande especialista em geografia, em física, numa situação dessa que afirma um disparate desses. Aí você diria que ele está sofrendo algum tipo de alucinação. Isso pode acontecer. Então você tem, além de ter uma credencial, você também tem que estar em seu devido estado normal. Você tem que estar os seus sentidos capazes de observar o fato como ele é. Mas, cara, existem algumas ilusões, alucinações coletivas, essas coisas são plausíveis. Mas o que eu estou querendo estabelecer é que as opiniões vão ter mais valor, ou ser mais críveis, de acordo com o quanto elas não desafiam fatos muito diretos. E você está num dia, um sol claro, o céu azulzão na sua cabeça, a quase totalidade das pessoas vai concordar a respeito mais ou menos de qual é a hora do dia, né? Pelo menos se é dia, se é noite. Lembro que coloquei um local como o Nordeste, por exemplo. Vamos entrar nos sistemas de estar lá num círculo polar qualquer e tem aqueles famosos sóis da meia-noite. Mas eu tenho um problema muito sério com o pessoal que eu trabalho no plantão noturno, né? Que tem uma galera que eles gostam de dar bom dia enquanto ainda está de noite, né? Então o cara te liga 4 horas da manhã, tá alguma operação qualquer lá, e o cara te diz bom dia. Volta e meia eu tenho que ficar, bom dia um cacete, tá de noite, o céu tá escuro ainda, o sol não nasceu. Mas é que o conceito de dia e noite também varia um pouco. Mas voltando, o fato é que um fato simples
muito direto, uma coisa talvez até mais visceral, como por exemplo, tal fogo, você meter a mão no fogo queimar, dizer que o fogo é quente. Então esses fatos são muito simples de vocês serem compreendidos e aceitados, independente da sua credencial, porque mesmo que você tenha uma excelente credencial para alguma coisa, alguém pode simplesmente dizer que você está fora do seu estado normal, beleza? Mas a situação complica muito quando se fala de fatos complexos. Por exemplo, a princípio, existe um fato simples de que o Sol gira em torno da Terra. E, no entanto, há um consenso científico de que isso realmente não é verdade. O que acontece é que a Terra gira em torno de si mesma. E essa rotação da Terra causa a ilusão de que o Sol se move em torno dela. A princípio, é considerado um fato científico, entre aspas, a superioridade do modelo heliocêntrico. Só que isso exige uma série de fatos, o domínio de uma vasta complexidade de fatos que normalmente escapa à maioria das pessoas. Qual é a credencial que os cientistas têm para que a opinião deles, a opinião daquele coletivo científico, tenha mais valor do que da maioria das pessoas leigas? Entre outras coisas, que eles são capazes de fazer coisas que a maioria das pessoas não é. Por exemplo, eles podem prever os movimentos dos astros. Os cientistas são capazes de dizer, ó, dia tal, os astrônomos, né? Antigamente os astrólogos também. Antes da astrologia separar todo o seu psicologismo de massas da dimensão astronômica, né? Antigamente os astrólogos conseguiam prever. Hoje a maioria deles não sabe a diferença de uma estrela para um planeta. Então eles seriam capazes de dizer em dia tal, o planeta tal vai estar em tal lugar. E seria lá no dia, está lá certinho. Eles são capazes de prever em que posições vão estar determinados planetas em determinadas épocas do ano. Eles são capazes de prever eclipses lunares e eclipses solares, o fato mais impressionante. A maioria dos leigos não é capaz de fazer absolutamente nada disso. Então essa capacidade que eles possuem lhes dá uma credibilidade, lhes dá uma credencial para fazer essas afirmações muito mais ousadas. Lembrando que os antigos astrólogos, né, eles eram vistos como bruxos, né? Na verdade, a ideia de fazer previsões de temas mundanos, previsões sobre comportamentos dos países, das pessoas, ele estava associado a essa capacidade de fazer previsões astronômicas. As pessoas confundiam facilmente as coisas. Mas aí entra um problema. Veja só, durante milhares de anos, o consenso entre esses especialistas era de que a Terra era fixa e que todos os astros giravam em torno delas, inclusive o Sol. E esse pessoal tinha que lidar com processos de conhecimento muito avançados. Eles, além de fazer todos esses capacidades de fazer cálculos, fazer essas previsões, eles também têm conhecimentos matemáticos avançados, são capazes de resolver alguns outros problemas, fazer observações mais acuradas, desenvolver até instrumentos que facilitam, por exemplo, a vida dos viajantes, dos navegantes. Lembre-se do astrolábio, que permite determinar a sua posição no planeta. Um instrumento que exige conhecimentos desse tipo. E, no entanto, esse consenso era de que a Terra é fixa, todos os astros giravam em torno dela, mais ou menos como mantém essa ilusão. E o que aconteceu para que posteriormente surgisse um outro consenso que passou a afirmar uma outra coisa? Aí vem uma sacada curiosa. Isso está na realidade da complexidade dos fatos. Pensa bem, a gente vê o Sol girando em torno da gente. A gente vê a Lua girando em torno da gente. A gente vê as estrelas girando ao nosso redor e os planetas. Quem observa o Sol à noite sabe que as estrelas estão sempre na mesma posição em relação umas às outras. Sendo aquele Cruzeiro do Sul, estão lá aquelas estrelinhas tudo na mesma posição sempre. Estão se movendo junto com as outras. Uma hora vai estar no horizonte, outra hora vai estar mais alto, mas a posição entre elas é igual. Já os planetas não, estão sempre variando. Vênus uma hora está num lugar, outra está no outro. Júpiter, estão sempre mudando. Mas nós temos essa capacidade de observar essas coisas, Sol, Lua, estrelas, planetas e ocasionalmente um ou outro cometa também. Outra grande sacada dos astrônomos é que eram capazes, por exemplo, de prever
o aparecimento de certos cometas. Como é que eles previram, por exemplo, a passagem do cometa Halley, né? Que, no fundo, ninguém conseguiu ver direito. Mas você tem todos esses fatos complexos girando em torno do planeta. E você tem que mapear. Os astrônomos, eles vão mapeando. Toda noite observa, mais ou menos naquele mesmo horário, vai fazendo anotações, marcando, até que ele percebe que, ó, ontem esse planeta estava aqui, anteontem estava ali, anteontem estava aqui. Aí vai traçando aquele negócio por anos e anos e anos. Eles foram fazendo isso, esse conhecimento foi sendo transmitido. E milhões de outras referências foram passando até que esse conhecimento ficou consolidado, passou a ser um consenso muito bem fundamentado. E traçando essas rotas dos astros, eles foram capazes de prever os ciclos, né? Quanto tempo eles dariam uma volta correndo a trilha do céu. E isso lhes deu essa capacidade de previsão, de domínio do conhecimento, dos fatos astronômicos. Até que surgiu, então, esse outro grupo, que no início eram opiniões minoritárias, que aos poucos foram se consolidando, onde o modelo heliocêntrico superou o geocêntrico. E aí que veio a sua sacada. Você sabe por que o modelo heliocêntrico passou a ser aceito no lugar do geocêntrico? Porque pensa bem, não tem nenhuma prova direta, não tem como, olha aqui o Sol parado, olha aqui a Terra girando, não é uma coisa simples, exige um vasto cabedal de observações que a maioria das pessoas não tem a menor possibilidade de fazer. Isso aconteceu basicamente porque o modelo heliocêntrico consegue apresentar fatos mais simples. No modelo geocêntrico, que perdurou por milhares de anos, o que acontecia? A quantidade de cálculos que você tinha que fazer para ser capaz de observar o movimento dos astros, para ser capaz de explicar e prever o movimento dos astros, era monstruosa. Tem que ter um conhecimento matemático e uma paciência monumental. No começo era mais simples, porque você só pensava em 7 planetas: Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que são os visíveis a olho nu. A Lua e o Sol eram considerados planetas. Mas com o tempo se observou, se calculou, se recebeu outros planetas graças ao desenvolvimento do telescópio. E isso foi acrescentando mais coisas para serem calculadas, mais coisas para serem pensadas. E o que aconteceu é que o modelo tradicional geocêntrico foi ficando cada vez mais complicado, até o ponto de ser desafiador, mesmo para os especialistas. E nessa brincadeira, percebeu-se que com os modelos heliocêntricos, eles eram mais simples. Primeiro o copernicano, depois finalmente o kepleriano, que é um modelo que vigora até hoje, é o de Kepler. Ou seja, você utilizando o modelo de Kepler, era muito mais fácil você fazer os cálculos, porque ele é muito mais simples. Então tem essa curiosidade. O que fez com que o consenso científico sobre o modelo kepleriano heliocêntrico superasse o geocêntrico é principalmente a sua simplicidade. É muito mais fácil fazer cálculos com ele, ele explica com muito menos apelos, muito menos trajetórias complexas do que com o modelo geocêntrico. Nem sempre foi assim, né? O modelo teve que ir sendo aperfeiçoado. E depois ainda teve aquele outro fato também que tem sua relevância, que o modelo geocêntrico também contava com um certo agrado de visões tradicionais do universo, visões mitológicas que sempre viram a Terra como fixa. E à medida que isso foi ficando mais fraco, foi passando a ser mais fácil aceitar o modelo heliocêntrico. Isso também tem um fator relevante, mas não é o mais relevante. Do ponto de vista científico, o que torna o modelo heliocêntrico superior é a sua capacidade de produzir cálculos com maior facilidade. E o que a senhora está fazendo com o celular? De quem isso aqui, menino? Dessa aqui. Aí, essa é a curiosa ironia. Opiniões de especialistas que estão acostumados a lidar com fatos complexos. E, no entanto, é a simplicidade dos fatos que permitiu que um modelo superasse o outro. Tornou a visão do universo mais simples. Só que isso, vamos ver, são fatos bastante complicados. A maioria das pessoas não é capaz de compreender. Eu não sou capaz de entender
toda a parte matemática desses modelos. Não tenho paciência para isso. Sou basicamente um divulgador de coisas que eu li, confiando nos consensos de pessoas mais especializadas do que eu. Mas a situação muda radicalmente quando você pensa, por exemplo, na questão da forma da Terra. O seu celular aí que sua irmã estava mexendo. Na questão da Terra ser esférica. Pensa bem, esse modelo geocêntrico há milhares de anos já pressupunha a esfericidade da Terra. Na verdade, o terraplanismo é uma invenção relativamente recente, no sentido de tentar se articular de uma forma realmente racional. Durante a maior parte da história, terra planas é a opinião dominante de leigos, mas eles não tinham, nem tentavam fazer nenhum tipo de confrontação com especialistas do assunto. Isso é coisa totalmente contemporânea. Isso é coisa das últimas décadas. Surgiu um movimento que se pretende desafiar um consenso científico mais arraigado. Só que tem um detalhe. Os fatos relativos à questão da forma da Terra são muito mais simples e facilmente observáveis para as pessoas. A começar pela famosa questão da curvatura, por exemplo, no mar, que você vê à distância. E não vamos nos complicar muito isso. Além do fato de você ter já toda uma equipe de especialistas para qual essa baboseira é ridícula, vamos matar de uma tacada só, sem chance de defesa, essa bobagem de terraplanismo. É muito simples, amigo. Você telefona para um amigo seu que esteja no outro canto do mundo e aqui é dia, lá é noite, de repente. A não ser que o cara esteja mentindo, a conspiração terraglobista, né, teria que envolver não só a totalidade das pessoas, como até os seus parentes que... Mas tudo bem, os terraplanistas têm essa explicação ridícula de que o Sol fica girando aqui sobre a gente, que quando está muito longe a gente não enxerga. Mas vamos matar esse fato. Por que do Everest, do pico do Everest, você não consegue ver o Kilimanjaro na África? Ou melhor, por que aqui mais perto da Cordilheira dos Andes você não consegue ver o Himalaia, para pegar duas cadeias de montanhas que estão bem distantes uma da outra, sob qualquer ponto de vista? A justificativa é da névoa. Tá, mas por que é noite aqui na Cordilheira dos Andes? De repente você pode ligar para um amigo seu lá no Himalaia e lá está o maior solzão. Como é que daqui você não consegue ver aquele sol? Ah, porque a névoa é tão densa que cobre até o próprio sol, escurece o sol. Então, animal, como é que você consegue ver as estrelas que estão atrás desse sol? Mas pensa bem, você pode pegar até o próprio modelo de terra plana e ver onde é que você está mais ou menos na Cordilheira dos Andes. Se alguém que esteja lá no Himalaia, pode pegar outros pontos que você quiser. Pelo opinião terraplanista, se lá for dia porque o sol está lá em cima, mas daqui você não consegue ver o sol, mas você consegue ver as estrelas que estão atrás do sol, pelo próprio modelo terraplanista. Pronto. E aí? Isso é uma idiotice, simples assim. Os fatos que levaram todos os sábios, todos os cientistas a saberem que a Terra é esférica, é um esferoide, são muito mais simples e mais acessíveis, já eram acessíveis até mesmo a marinheiros, marujos. Se já são mais simples, até mesmo para os leigos, imagina para os especialistas. Aí você percebe, você tem uma opinião entre um consenso de leigos, de pessoas que não entendem nada de porcaria nenhuma, que falam besteiras óbvias, tentando desafiar um consenso científico fortissimamente estabelecido, o que leva uma pessoa a preferir um em detrimento de outros. Mas eu vou pôr uma questão mais interessante ainda. Se a crença em uma terra plana é simplesmente idiota comparado com uma terra esférica, e pelo amor de Deus, não falem que a terra é redonda, não, porra. A terra é esférica, porque para o terraplanista a terra também é redonda. Mas se essa diferença é brutal, a diferença entre geocentrismo e heliocentrismo já não é tão grande. Até hoje existem geocêntricos e gente que defendem que a Terra é o centro do universo. A própria astrologia, no nível mais avançado de quem ainda sabe mapear os astros, já tem que pensar em termos geocêntricos. E existem
astrônomos geocientistas que são capazes de fazer previsões. Da mesma forma, eles são capazes de prever os movimentos dos astros, prever os eclipses solares, lunares e tudo mais. Se a diferença entre o geocentrismo e o heliocentrismo é incomensuravelmente menor em termos de plausibilidade do que entre um terraplanismo e um terraglobismo, né? Porque a gente não tem movimentos geocentristas mais explícitos, maiores. Seria 1000 vezes mais defensável do que defender uma terra plana. E olha que uma terra plana pressupõe um geocentrismo. Por que isso não é tão comum? Existe uma sociedade, tem a sociedade ticoniana, que defende o modelo o último modelo geocêntrico foi ticoniano. Antes ele cair, dar lugar ao modelo heliocêntrico de Kepler, foi o de Tycho Brahe, que foram contemporâneos, foram até colegas. O modelo ticoniano é o que coloca a Terra no centro do universo, mas coloca todos os outros planetas girando em torno do Sol, e o Sol girando em torno da Terra. Porque, como eu falei, para você defender um modelo geocêntrico com credibilidade, você tem que saber matemática pra caramba, você tem que fazer muito cálculo, tem que dominar um cabedal de conhecimentos muito mais complexos e não um monte de assertivas bobocas necessárias para você criar um terraplanismo. Você simplesmente confia na ilusão mais imediata, mais direta, mesmo que ela desabe no próximo desenvolvimento. Aí é que está a sacada. O consenso terraplanista é formado por pessoas que não têm sequer a capacidade de compreender os elementos básicos de um pressuposto da sua visão de mundo. Porque para você ser terraplanista, você tem que ser geocentrista. Agora pede para esses infelizes calcularem, mostrarem os cálculos de como que eles chegam à conclusão de que vai ter um eclipse lunar, que são os eclipses mais famosos. Não tem nenhuma esperança deles conseguirem. Pede para eles calcularem uma coisa simples, como o tempo de voo necessário de um ponto para o outro, de viagem de navio. Qualquer coisa que eles vão tentar, eles vão falhar. E só você não se deixar iludir por esses vídeos bobocas, que você pega aquele negócio, põe no mapa e calcula direito, você vê que os caras estão viajando. Por quê? Porque diferente de você desenvolver um cabedal de conhecimentos complexos para sustentar uma determinada visão de mundo, acreditar em terra plana pressupõe um retrocesso mental, um retrocesso intelectual, pressupõe abandonar a dificuldade maior, a complexidade maior de fatos em torno de uma simplificação que basicamente é degenerativa. Claro que tem outros fatores envolvidos, tem o conspiracionismo aí, que tem outras motivações, tem uma série de afetos estéticos e simbólicos aí, religiosos que estão envolvidos. Mas todos esses afetos, todos esses conspirações, tudo isso poderia ser elencado em favor de um geocentrismo. E, no entanto, o movimento geocêntrico, ele é uma coisa, é um nicho de pessoas bastante intelectualizadas, que são capazes de compreender essa questão mais profunda, e é incomensuravelmente mais plausível, atende a todos esses requisitos de conspiracionistas e simbólicos e míticos que a gente tem por aí, e, no entanto, ele não é tão popular quanto o terraplanismo, porque ele é muito mais difícil de entender. É muito mais difícil de compreender os processos envolvidos. E o terraplanismo não, ele só precisa fazer te retornar à infância intelectual. Bom, então, para finalizar, que é menino. Olha essa corda de escalar na árvore. Aí você vê porque eu não consigo gravar vídeos dentro de casa, né? Porque essas crianças, aqui na verdade estão 4 crianças correndo para lá e para cá, além de 4 gatos e um cachorro. Assim, para finalizar, você vê, a gente tem uma distinção entre fatos e opiniões. Opiniões vão pesar de acordo com as suas credenciais, para serem compartilhadas com pessoas com outras credenciais, ou seja, são os famosos consensos, e eles vão ser valorados de acordo com a sua capacidade de lidar com fatos e conhecimentos mais complexos, e inclusive com a sua capacidade de fazer previsões. Isso é extremamente importante. A capacidade de fazer previsão é determinante no conhecimento das coisas. Não só essas previsões astronômicas, mas, por exemplo, ser capaz de prever que se eu tomar uma substância tal, vai acontecer tal coisa no meu organismo. Algumas coisas mais fáceis de prever, outras nem tanto. Outras com maior certeza, outras com menor probabilidade. E toda essa questão está envolvida em torno de credenciais e consensos entre grupos distintos,
formados por pessoas que têm determinadas opiniões consensuadas de acordo com uma série de fatos. E a gente tem que estar sempre lidando com as credenciais dessas pessoas, com seu estado mental, porque você pode pegar um bando de pessoas altamente inteligentes, altamente credenciadas, capazes de demonstrar objetivamente a validade dos seus conhecimentos, e é possível que elas estejam submetidas a uma ilusão, ou até uma alucinação coletiva. Você pode dizer que de repente o terraplanismo é um caso, um surto de alucinação coletiva, comparável ao bolsonarismo. Mas eu vou ficar por aqui. Eu sou Marcos Faleiro XR. Hoje é o dia 13 de junho de 2020. Obrigado por sua atenção.